Olá, eu sou Júlia Campos. Eu sou Paula Caldeira, nós somos psicólogas da clínica Minha Terapia Edu. Somos psicólogas especialistas em terapia cognitivo-comportamental. Esse é o nosso canal, um canal feito de psis e para psis, que buscam atravessar as barreiras da psicologia clínica. E hoje a gente está num formato novo. A gente vai começar uma série de vídeos com bate-papos de pessoas que a gente admira, que a gente gosta muito do trabalho. E para esse primeiro episódio, a gente chamou a Luísa Rossi, que é psicóloga e uma amiga pessoal nossa, e que também, né, atualmente, ela tem trabalhado com marketing voltado para profissionais de saúde. Então a gente juntou essas três características da Luísa, né, amiga, psicóloga e profissional de marketing, para trazê-la para cá, para ser a primeira convidada do nosso novo tipo de vídeo. Ai, que honra! Amei essa apresentação. Gostei e tô lisonjeada de ser a primeira convidada. Sim. Para inaugurar o nosso canal. Exato. Se apresenta um pouquinho, Lu, conta um pouquinho, assim, de quem você é, como é que você foi, porque foi uma trajetória, né, assim, você é psicóloga clínica, você atende, e acho que isso é muito legal quando a gente pensa no marketing também, porque você vive isso, né, e aí como que você foi descobrindo o marketing também nessa história toda? Tá, perfeito. Acho que é legal já contar disso me apresentando, como você disse, e explicando todo o contexto, né? Então, como a Júlia falou, eu, Júlia e Paula, já nos conhecemos há um tempo, porque fizemos nossa graduação lá na FRJ, em psicologia, e ainda na faculdade, eu, mais pro final da faculdade, tomei o rumo de ir para RH. Então, eu comecei minha carreira como psicóloga trabalhando em empresa, onde eu fiquei 4 anos. E aí veio a decisão de me reconectar com o meu motivo de estudar psicologia, que era a psicologia clínica. E aí foi então que eu resolvi fazer meu mestrado, fiz um mestrado na Holanda, e em 2019 e 20, e eu voltaria para o Brasil sem nada, assim, né? Profissionalmente falando. Eu estava apavorada porque estávamos no meio da pandemia e eu estava fazendo uma transição de carreira 100%, né? Então eu não tinha nenhum paciente. E aí eu lembro de voltar para o Brasil com essa questão de, ok, tá tudo parado, a gente ainda estava enfrentando a pandemia, foi outubro de 2020 que eu voltei. E eu comecei a estudar sobre marketing digital. Eu lembro que a Júlia começou a me falar que algumas psicólogas tinham perfis na internet, e na internet, tô assistindo idosa, mas nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar e ver como que elas faziam. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar marketing digital por si só, porque eram poucas as referências que eu tinha. E eu falei, eu quero ter uma coisa, né? Quero saber como fazer para fazer algo meu. E aí eu comecei a estudar isso e montei o meu Instagram. Tinha tudo para ficar pronto em 2020, mas meu perfeccionismo só deixou eu lançar o Instagram mesmo em 2021. E foi assim que eu comecei minha carreira mesmo, porque foi dali que vieram 80% dos meus pacientes. E eu comecei a me dedicar e realmente levar como parte da minha profissão. Uhum, uhum. Eu não lembrava disso, que tinha começado tão juntinho, né? Assim, então, a parte clínica começou com o marketing também, né? Exato, Eu exatamente. lembro Então, eu que o lembro Luiz que estava vários posts, mandava, não, mas ainda não. Não, mas não sei o quê, falta sei lá o quê. Mas Na quando você verdade, começou o Instagram e a postar, deu super certo, né, Lu? Assim, você tinha um retorno dos pacientes também, da parte clínica, que foi super importante, mas acho que também em relação aos posts, enfim, ao design, coisas desse tipo, né? exato. Foi surpreendente para mim, porque era tudo muito novo, né? Então, por mais que eu tivesse começado a estudar a parte clínica até antes do mestrado, eu fiz minha formação em TCC, e aí no mestrado era em psicologia, mas na volta para atender e tudo mais era tudo novo. E aí eu Uhum. lembro que foi fundamental levar como um trabalho, porque e eu tive essa oportunidade de ter um tempo de levar como trabalho, porque eu ainda não tinha pacientes. E, e aí foi tendo esse retorno que foi se alimentando e trouxe frutos.
Sim. Na verdade, os pacientes vieram daí, né? Você fez as duas coisas juntas, você, né? Assim, você foi construindo os dois caminhos, mas um caminho alimentou o outro. Imagino que quanto mais pacientes vinham para você, talvez mais você investisse no marketing, mais você se aventurava nisso. E quanto mais você se aventurava nisso, imagino que também mais retorno você tinha para sua clínica. Perfeito, foi uma coisa alimentando a outra. Então eu ia me empolgando, tipo, caramba, eu tô conseguindo o meu objetivo, que é ter os pacientes. Isso me deu uma oportunidade também de começar atendendo com um valor que eu considerava justo para a trajetória que eu tinha até então, né? E aí eu ficava feliz do tipo, ok, então eu quero me dedicar a isso, tô no caminho certo, até o momento que um parou de se alimentar, um parou de alimentar o outro, e eu falei, caraca, consegui meu objetivo de número de pacientes, e agora eu tô sentindo a necessidade de desacelerar no marketing, né, pra dar conta da agenda e tudo que a gente sabe, né, meninas, que atender não é só o tempo de sessão, né? Então tem Uhum. tempo de supervisão, tem o tempo de estudo, tem mil questões ali de planejamento. E aí eu fui reduzindo, e aí o meu objetivo é ficar aquela coisa, levar os dois, né, as duas grandes áreas como trabalho. Como conseguir esse balanço é algo que eu ainda estou em construção, no caso, porque é difícil, mas é gratificante manter um pouquinho de sementes em cada um. Sim, sim. Acho que talvez quando a questão da agenda ali dos pacientes ficou mais independente do Instagram, ficou mais difícil, né? Mas ao mesmo tempo, acho que o que eu falei, né, de você conciliar, tentar conciliar, encontrar seu jeitinho de conciliar os dois, talvez seja um diferencial, né? Porque a gente passa muito por isso, né? Tanto eu, Paula e psicólogos que a gente conhece, que a gente dá supervisão, como é difícil a gente manter tudo, né? Porque a gente vai ter que ser psicóloga, e é isso, psicóloga não são só os 50 minutos, né? Tem muitas outras coisas. Aí tem o marketing também, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar a Júlia psicóloga de lado, porque é o meu trabalho principal. Mas aí eu também quero. E aí fica uma confusão, né? Mas acho que é isso, assim, talvez esse seja o diferencial, porque você vive isso, né? Exato, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque na rede social ninguém sabe o que o outro está passando. Então, quando a gente vê uma pessoa produzindo conteúdo, a gente fica com a sensação de que é fácil, de que essa pessoa tem mais tempo, ou que ela conta com ajuda. E se a gente não fala dessa dificuldade, não motiva as outras pessoas a seguirem em frente. Foi uma das coisas que me fez ficar bastante tempo bloqueada, foi não consigo dar conta desses dois trabalhos, né? Que aí acho que Uhum. entra também as regras do digital. Precisa postar todo dia, precisa depois. Eu sei que é importante a gente alimentar, que a constância vai trazer um maior engajamento, que vai gerar um melhor resultado, mas aí acho que entra a gente, né, trabalhando com TCC, entra as distorções cognitivas, principalmente o 8 ou 80. Ou eu faço perfeito, respeito todas as regras, estou muito ativa, estou bombando lá no Instagram, né, e dando conta de tudo na clínica, ou não, eu só posso ser psicóloga clínica, o digital não é para mim. Eu vi isso Uhum. acontecendo com muita gente e permeou a minha história ali por um tempo também. Uhum. Eu não quero. A gente tem umas perguntinhas para você, tá, Lu? Mas eu não quero bagunçar as perguntas, né, que a gente quer fazer para você, mas esse foi seu processo, né? Você teve que lidar muito com o perfeccionismo. Que outros desafios você teve, assim, para conciliar essas duas coisas? Porque eu acho que você fez uma coisa que me chama atenção, que é você usou o marketing a seu favor. Né? Em algum momento você estava contando, eu entendi que eu precisava muito disso, que isso estava já me trazendo bons frutos, e eu investi um pouquinho mais, e chegou um determinado momento da minha carreira que eu entendi que eu não precisava investir tanto, que eu poderia agora, talvez, dividir, me planejar, ou dividir minha agenda para investir em outras coisas que eram importantes numa carreira da psicologia, supervisão, estudos, cursos e tudo mais. Ou seja, eu usei o marketing a meu favor, né? Eu dei muito investimento quando ele era importante para mim, chegou um determinado momento que eu, né, não pisei tanto no acelerador, e eu acho que isso é muito legal, né? A gente usar as ferramentas ao nosso favor e fazer de um jeito que funciona pra gente. Mas lá atrás, assim, além do perfeccionismo, acho que desse funcionamento seu, que eu vejo muito das psis, né? Eu e a Júlia, a gente se vê, tenho certeza que a Júlia se identifica com isso também, que a gente se vê o tempo todo nisso, de um 880, né? A gente tem que fazer daquela determinada forma. Que outros desafios, assim, você
você consegue reconhecer da sua história e que foi difícil para você conseguir passar por cima para tentar fazer diferente e chegar nesse lugar de, sabe, de funcionou para mim esse caminho. Perfeito. Acho que é importante falar os desafios. Eu lembro que um muito grande era o medo do julgamento. Assim, era o que eu vou passar de mensagem quando eu estiver me expondo nas redes sociais. Então, será que eu vou passar uma mensagem de que eu sou marqueteira, né? No sentido pejorativo ali, de falar, porque eu sou marqueteira porque eu gosto de marketing, mas falando, né, no sentido de se vender demais, ou O senso comum ali, sim, de uma coisa ruim, né? exato. Uma coisa do tipo, lá, era psicóloga ou trabalha com psicologia, voltou de um mestrado e agora virou blogueira. Uhum. Ou Sim, sim. charlatã, umas coisas meio de preconceito, assim, né? De pré-conceito quando você pensa em alguém produzindo conteúdo. Então, para mim foi muito difícil isso. A vergonha do tipo, acho que anda juntinho com o medo do julgamento, né? E aquela coisa de o que meus professores vão achar quando eles virem um conteúdo? Será que alguém vai me indicar? Eu lembro que, engraçado isso, né? Eu conseguia pacientes a partir do digital, mas eu lembro que no início me vinha um receio muito grande de o que meus pacientes vão pensar de mim se eu fizer esse Reels engraçado. Aí eu Uhum. ficava, não vou postar isso e tal. Só que eu tinha sentido, né, o que eu estava fazendo. Eu acho que isso é que me fazia seguir em frente. Eu me conectava com o meu propósito. Eu falava, cara, é um Reels engraçadinho, mas que eu tô falando sobre saúde mental, eu tô desmistificando alguma coisa ali. é, Vai ter algum efeito, eu vou. Né, acho que um dos meus principais objetivos era divulgar a psicologia e a aplicação disso para mais pessoas. Que às vezes a gente tem um estereótipo do que é terapia. Então, como é que eu vou mostrar para as pessoas o que é falar sobre saúde mental, o que é a terapia em si, para gerar essa vontade de fazer terapia, seja comigo ou Uhum. seja, né, com outras pessoas, mas minha missão maior era a saúde mental como um todo. Então, foi importante para esse desafio. Sim, então E acho que aí, medo, julgamento, vergonha e perfeccionismo. Acho que esses três eram os pilares do me bloquear e do falar, não vou lançar o Instagram ainda, ou será que eu lanço aquele Reels? Mas aí ainda andam comigo, mas a gente vai dando conta. e achei interessante o que você falou, assim, você conseguia pacientes do digital e mesmo assim rolava vergonha do que eles vão pensar do seu conteúdo, né? E de alguma forma, quando a gente se expõe na internet, é claro que podem ter muitas pessoas que não vão se identificar com a gente, mas provavelmente aqueles que te procuraram como psicóloga, né, de alguma forma aquele conteúdo conectou com elas, né? Seja o seu jeito, seja o que você falou, ou a forma que você falou, ou até o Rios engraçadinho, né? Talvez uma pessoa busque por uma profissional talvez mais extrovertida, ou enfim. Acho que isso também é importante, né? Assim, porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, e as pessoas vão pensar porque a gente está ali na internet. Mas assim como muita gente não vai gostar, a gente, né? Assim como no offline também, né? A gente não é a psicóloga. Eu ia falar ideal, mas acho que ideal a gente não é para ninguém. Mas assim, a gente não é a melhor psicóloga para todo mundo, né? Assim, e que bom, porque a gente não ia ter agenda para isso e a gente não ia conseguir ajudar todo mundo que, né, que precisa, enfim. Então, acho que tem esse lado também, né? As pessoas vão julgar, vão pensar, a gente não tem controle, mas muitas pessoas podem se identificar, né? Pode ser um lado bom também de você mostrar mais do seu jeitinho e aquela pessoa que está buscando alguém assim gostar, né, de você, assim. Nossa, Nossa, muito. Você fala, falar. fala, Lu. Nossa. Não, que era algo que eu ia reparando, que eu marcava a primeira sessão, né, para conhecer, e, enfim. E eu lembro que até hoje eu faço isso, né? Todo final de primeira sessão eu peço um feedback de como a pessoa se sentiu. E eu lembro que era muito comum um feedback de, nossa, eu sinto que eu já te conheço há tempos. Assim, e aí eu falava, caraca, assim, era muito ligado pelo Instagram, porque você tá ali se expondo, você tá fazendo um story, e a gente, isso é muito engraçado, que a sensação que eu tinha enquanto eu fazia o story e o Reels era do tipo, eu tô fazendo pra mim, porque era eu dentro da minha casa
E aí eu mandava para poucos amigos do tipo, para me incentivar a postar. E aí quando eu colocava, por mais que você veja o algoritmo trabalhando, entregando o teu vídeo, comentário, não dá para ter acesso. E a gente nunca vai ter ao que aquilo representou para aquela pessoa, ao que gerou de conexão. E aí era uma surpresa muito grande quando eu via na primeira sessão a pessoa falar, parece que eu te conheço há muito tempo. Eu falo, caraca, mesmo, eu faço story. Aí que é meio o Aham. mundo se cruzando. Sim. Mas eu acho isso tão importante, sabe? Porque tem público para todo mundo. E para quem conhece a Lu, né, como a gente conhece, a gente sabe que o jeito como você fazia era muito você. Eu acho que é por isso que também dá muito certo, né? Porque o que você fazia é a Luísa, né? Assim, pessoa Luísa, e o jeitinho como com certeza você, Lu, faz no seu atendimento, assim, na sua clínica, sabe? A psi que você é. Então, eu acho que quem assiste, né, pensando nos pacientes, nas pessoas, né, que vieram até você, o conteúdo que você postava e o jeito como você fazia tinha tanto a sua cara e estava tão combinado com quem você era que eu acho que verdadeiramente gerava conexão. Porque a gente se conecta, né? E a gente fala o tempo todo de relação terapêutica e tudo mais, mas não são todas as pessoas que a gente se sente acolhida, que a gente se sente à vontade. Tem uma coisa que eu sempre falo no primeiro atendimento que é me dá um feedback, né, assim como você no final, e como é que foi para você estar aqui hoje, como é que foi para você falar comigo e se vulnerabilizar, né, chorar, falar um pouquinho de você para alguém que você não conhece, né, uma pessoa que ainda é desconhecida. E uma das coisas que eu sempre falo é, tá tudo bem se você não, se você no final das contas, né, disser para mim que, olha, Paula, eu gostei e tudo mais, mas eu acho que eu preferia uma profissional assim, uma profissional assado, já tive uma experiência em alguma outra coisa, eu acho que funcionaria melhor para mim se fosse uma profissional que fizesse assim, ou que fizesse de um outro jeito, porque é isso, né, assim, antes de mais nada é uma relação humana, e a gente precisa se sentir à vontade, não são todas as pessoas que a gente também se sente muito à vontade, então acho que isso também é muito importante, porque quem conhece a Lu sabe que a maneira como a Lu fazia dizia muito sobre o jeitinho dela, e com certeza as pessoas que vinham até você, elas estavam vindo por conta disso, porque de alguma forma o seu conteúdo gerava essa conexão e elas já se sentiam acolhidas e já sentiam que de alguma maneira esse seu jeito de passar o conteúdo ou de falar de psicologia já atraía, né? Eu acho que tem público para todo mundo. Né? Eu acho Com que isso é muito certeza. legal, porque senão dá uma ideia muito ruim, acho que do marketing digital e das redes e tudo mais, que a gente tem que fazer de um jeito que tá todo mundo fazendo, né? Então, se tá todo mundo fazendo um Reels, né, engraçadinho, eu também preciso fazer. Se tá todo mundo postando uma história de uma determinada forma, eu também preciso fazer. E, de alguma forma, a gente precisa conectar essas coisas a quem a gente é. E é o que faz mais sentido, que deixa também a gente muito confortável. Nossa, perfeito, Paula. Assim, acho que isso é fundamental, porque bloqueia muitas pessoas de começar, de pensar em começar. Eu ouço muito pessoas da área da saúde falando, mas não é o meu estilo, eu não me imagino fazendo um Reels de dancinha ou engraçadinho. E aí eu falo, mas não precisa ser assim. Existem mil formatos, né? Eu acho que o importante é que seja autêntico. E como você falou, se for autêntico, vai gerar conexão. E é sobre conexão. Então, seja do paciente que você vai atrair, ou seja das outras pessoas, porque acaba que no Instagram não são só seus pacientes que vão estar lá, né? Acaba que não vai ser o único objetivo. Como eu disse, o meu outro objetivo era de falar sobre saúde mental e deixar isso acessível para outras pessoas. Então, eu alcançava essas pessoas pelo formato que fazia sentido para mim, mas outras psicólogas, médicas, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas vão ter o próprio jeito de fazer isso. E se for autêntico, vai gerar conexão verdadeira. Sim. E acho que fica mais fácil manter, né? Quando a gente tem essa autenticidade, faz do nosso jeito. Não é que seja fácil, mas fica melhor da gente manter aquilo, né? Porque enquanto a gente tá fingindo, né, sei lá, tem que postar assim porque tá dando certo para fulano. Tem que ser mais sério porque é assim que falam que tem que ser como psicólogo. Em algum momento a gente não consegue manter, né? Porque não faz parte da gente, né? Sensacional, é isso. Até conectando com esse tema, muito se falava da questão de. Teve muita cópia no início, assim, acho que agora tem um pouco menos. Mas você via pessoas copiando conteúdos que muitas vezes, porque não sabiam como
como fazer o próprio, né? Ou às vezes se inspirava e acabava pegando muitos elementos iguais. E eu lembro que eu já tive post copiado e pessoas vinham falar, tipo assim, como assim? Você não tá revoltada? Eu falava, cara, esse é a fórmula que eu encontrei. A pessoa pode até ter copiado esse post, mas ela não vai conseguir manter toda a minha linha de raciocínio, porque eu falo de um lugar da Luísa que nasceu na família tal, no Rio de Janeiro, e teve a experiência X. Então, a nossa forma de pensar é completamente diferente, né? Uhum. Então, eu acho que isso entra também na hora da gente produzir o conteúdo, como a Júlia falou. Se você pega, eu preciso produzir de uma forma séria ou de uma forma engraçada, ou como a fulana que eu admiro faz, não é porque você admira a fulana Uhum. que a sua forma de produzir conteúdo vai ser essa. Eu acho que isso é um pouco que bloqueia. Porque a Sim. nossa criatividade, ela vai surgir, anda muito junto da autenticidade. Uhum. Uhum. Eu acho legal, assim, você falou, eu sou a Luísa, dananã. Eu fiz a mentoria da Lu, da mentoria de marketing digital para profissionais de saúde, né? Não só para psicólogas, mas acho que tinha médicas, né? Na turma, era médica, né? Uhum. E outras psicólogas também. E é legal isso, a gente pensar quem a gente é, né? Assim, para além do profissional, né? Que, sei lá, a gente pode falar, eu sou uma pessoa responsável, dedicada, adoro estudar. Mas quem que é a gente além disso e o que que isso pode entrar no meu conteúdo, que eu acho que vem a autenticidade, né? Assim, qual é a minha história, o que que eu gosto de fazer, o que que tem a ver comigo, né? Sei lá, café tem a ver comigo. E é engraçado porque todo mundo lembra de mim com café, né? Porque eu, Júlia, gosto de café, não só o que eu posto no Instagram, né? Ou a Ápia, né? Que é minha cachorrinha, ela tá sempre lá. Então, são coisas que fazem parte da minha vida, né? Não são coisas que a gente vai inventar e que a gente vai tacar lá, né? Exato. É muito fácil de manter, né? Assim, se eu não tomo café, um exemplo bobo, né? Se eu não tomo café, mas eu acho que tomar café é importante para mostrar ali alguma coisa. Cara, eu vou ter que tomar café toda vez que eu quiser mostrar isso, porque eu acho que isso passa, sei lá o quê, né? Então, acho que a gente entender também quem a gente é para além da psicologia e como isso vai influenciar no nosso jeito, no que a gente quer mostrar para o outro, né? Acho que isso é muito legal também, né? A gente não pensar para além da Júlia profissional, né? Com Uhum. certeza. Até porque se a gente tá ali, né, e como que era o objetivo da Lu, acho que tem uma coisa também de linkar, Lu, que eu acho que é uma coisa importante da sua história, que foi linkar o que você estava fazendo, eu acho que os seus desafios com os seus valores e propósitos também, que eu acho que foi importante para você conseguir passar por tudo que estava sendo difícil, desafiador para você, né? Assim, eu tenho certeza que você só soltou o conteúdo, né? Um post que você sabe, né? Assim, que tinha a sensação de que não estava perfeito e você soltou porque aquilo estava linkado a um objetivo maior, a um propósito, a um valor para você, né? Uhum. E aí, o quanto que isso também é importante, né, para as coisas funcionarem e para a gente também fazer de um jeitinho que seja mais a cara da Júlia, mais a cara da Paula, mais a cara da Lu. Achei interessante quando você falou, né? Ninguém vai fazer igual a Luísa. Eu posso copiar e fazer, né? Tentar fazer igualzinho a você, mas eu não sou Luísa e eu não vou passar a verdade naquilo que eu estou transmitindo. E as pessoas que a gente atrai, né? No seu caso, por exemplo, a gente estava ali em busca de pacientes, né? Então era uma porta aberta para encher a sua clínica. Os seus pacientes, eles estão ali por quem você é, pelo que você está mostrando, né? Assim, pelo jeitinho, né, de ser da Luísa. Então, se eu decido que eu tenho que ser igual a Júlia agora, e aí postar o café, e aí ter, né, um cachorro, né? E aí eu vou ter uma cachorrinha, aí eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer isso, eu vou abrir a porta, talvez por uma conexão que ela não é verdadeira, né? E as pessoas que Exato. vêm até mim talvez nem fiquem, porque quando chegar até mim, vão perceber que eu não sou isso, e eu não vou entregar a verdade. Aquela conexão talvez nem se faça. Perfeito. É 100% isso. Eu acho que é o momento que a gente também abraça nossas vulnerabilidades, sabe? Eu lembro que acho que todo mundo enfrentou isso em alguma escala, da cara de novinha, né? Então, assim, o paciente chegar e falar: quantos anos você tem? Qual é a sua formação? Aham. E eu lembro que quando eu comecei no Instagram, eu falei assim, gente, a gente quase que se fantasia no início, eu até trabalhando em empresa, às vezes eu falava, vou usar um óculos sem precisar usar óculos, ou eu vou
colocar uma roupa muito chique, uma coisa muito assim, pra passar mais seriedade. E eu lembro que eu falei, gente, eu tô aqui no Instagram correndo com a minha cachorra. Tinha vídeo que eu saía correndo, minha cachorra saía correndo atrás, ou fazia uma coisa que eu falava, qual é a seriedade que eu tô passando? Só que atraiu pessoas que estavam buscando isso, sabe? A gente não precisa seguir um estereótipo, porque se a gente olha o estereótipo da psicóloga, não tem nada a ver com o que eu fazia, mas era o que eu queria passar. Então, eu queria passar as minhas vulnerabilidades e isso conecta. Então, ok, eu tenho cara de nova, eu vou fazer coisas que às vezes eram tendência no TikTok, que é uma rede muito jovem, mas é isso, é o que eu vou fazer agora. Poxa, tem coisas que eu não mostraria num atendimento, mas eu mostrava no meu Instagram. Eu sou uma pessoa muito distraída, todo mundo que me conhece sempre usa esse adjetivo para me descrever também. E eu comecei a usar isso no meu Instagram sem querer. Eu falei, eu acho que eu vou mostrar esse lado que é meu, sabe? Então eu fiquei presa fora de casa 3 dias, num intervalo muito curto de tempo. Eu fiquei presa dentro, eu consegui ficar presa dentro de casa. Eu lembro que foi um rolê, o porteiro teve que tacar a chave. E a minha cachorra precisava fazer xixi. E eu tava assim, gente, não é possível, isso aconteceu. E aí eu lembro que as pessoas já estavam assim, isso é muito você. Eu E ia essas falar coisas isso, é muito conectam. Luísa. Sim, e aí você vai vendo o que, que você quer compartilhar da sua vulnerabilidade. Eu lembro que tem coisas que saem, eu nem percebo. Eu tava atendendo uma paciente, eu espirrei, e aí eu falei, meu Deus, o espirro esvaziou a minha cabeça, eu esqueci o que eu tava falando. E ela começou a rir muito, falou: Caraca, isso é muito você. No Instagram eu já tinha visto que você tinha essas coisas. Como é que eu vou explicar isso, assim? Como é que eu vou forjar isso? É uma coisa que saia, mas eu acho que a gente fica muito travado no início, quando vai produzir conteúdo, de eu preciso passar isso, eu não posso mostrar quem eu sou. E a gente pode escolher o lado que a gente quer mostrar. É tudo intencional. Eu falo muito isso na mentoria. E todo mundo posta de forma intencional, mesmo no perfil pessoal. Você às vezes não vai mostrar você com uma cara descansada, a não ser que seja intencional, né? A Sim. gente vai querer mostrar o lado que a gente quer mostrar. E com o Instagram profissional vai ser a mesma coisa. Uhum. E tá tudo bem. E desculpa, Ju, falar em cima de você, né? Mas tá tudo bem, porque assim, no próprio atendimento, tudo que a gente faz também é intencional. Sabe, assim, né? Porque eu já tô pensando aqui em alguém que vai chegar e falar assim, mas como assim tem que ser, né, intencional? E como é que, né, tem que ter estratégia? Mas no atendimento, pro nosso paciente, tudo que a gente faz é intencional, tem uma estratégia. Se eu uso uma intervenção X, ao invés de usar uma intervenção Y, eu tô fazendo isso por uma estratégia. Eu quero alcançar um determinado objetivo, né? Exato. Até eu uso como exemplo, na aula 1 da mentoria, eu uso exatamente esse exemplo. Eu falo que a gente escolhe o que a gente vai mostrar, assim como quando a gente está atendendo e a gente usa a autorrevelação, né? Que é o momento em que a gente traz uma coisa da nossa história, mas a gente tem que ter um objetivo. Eu não vou fazer autorrevelação e ficar contando da minha vida para o paciente porque eu quero desabafar ou porque eu achei legal. Eu preciso ter uma intenção. E eu acho que é usar a mesma lógica para o Instagram. Por que que eu estou mostrando isso, né? Então, o momento que eu quero mostrar a minha qualificação, eu vou falar sobre um assunto da psicologia que é uma teoria, eu vou falar sobre um autor, mas no momento que eu quero gerar conexão, talvez eu vou mostrar esse lado meu distraída, que vai mostrar que tudo bem ser distraído. Talvez uma pessoa que esteja assistindo, é advogada, é super séria, e fale assim, caraca, eu realmente não preciso o tempo inteiro com meu colega de trabalho, sei lá, e por aí vai, né? Mas Sim, tem uma intenção. Sim. sim. E antes da gente continuar aqui, que a gente já respondeu várias perguntas, mas uma coisa que eu pensei quando você estava falando, já não lembro mais o que você estava falando, eu pensei, mas que eu pensei em como também o Instagram muda de acordo com a nossa vida, né? Às vezes a gente fica querendo fazer, sei lá, um Instagram perfeito, que mostra exatamente como eu sou e nananã. Assim, a gente muda o tempo inteiro, né? Então, o Instagram, quando eu comecei, se eu olho hoje em dia, não tem nada a ver comigo mais, né? Mas na época tinha, né? E assim como a Lu, né, usava Friends, e que é muito ela, né? E não é que não seja mais, continua sendo. Mas agora tem uma outra parte da vida da Luísa, outras coisas mudaram, e agora faz mais sentido ela mostrar
de uma outra forma. E mostrar que eu digo assim, as cores que a gente vai usar, os elementos, né? Não no sentido de você mudar, né, mudar seu jeito, não é isso, mas o jeito ali do Instagram mesmo, do design, né? Total. Nossa, eu tava falando isso ontem. Tava brincando, falei assim, não, mas porque eu arquivei todas as minhas postagens. Aí me questionaram, falei assim, mas por que você arquivou? Eu falei assim, porque não tem mais nada a ver com quem eu sou hoje, sabe? Não combina mais. Então, assim, quem chegar ali vai ver uma versão minha que eu já não me identifico mais, que me pertenceu, era a Paula e tudo mais. Fez muito sentido pra mim em algum momento, mas hoje não faz mais. Isso não corresponde mais às minhas escolhas hoje dentro da psicologia, de como eu quero me posicionar, do que me deixa confortável, sabe? Das experiências que eu passei a ter depois, né, daquele momento. Então, assim, já não é mais a minha cara. Então, já não quero gerar mais a mesma conexão que eu gerava antes. Eu tava falando isso ontem. Eu falei assim, aí eu fui e arquivei, porque eu queria abrir espaço para outra coisa surgir, sabe? Para esvaziar e eu olhar e dizer assim, ok, igual pintura, sabe? Assim, que era uma tela em branco para eu poder pintar de um jeito diferente. E aí tá tudo bem. Aí a pessoa me questionou, falou assim, mas você não acha que fica uma bagunça? E, sabe, assim? Aí a pessoa falou assim, a sensação que eu tenho parece que eu tô numa crise de identidade, sabe? Cada hora eu quero... Né, assim, aí eu comecei postando uma coisa diferente, um jeitinho, depois eu já mudei, e aí eu falei assim, não, é uma pintura em branco, hoje eu tô afim de pintar, né, usar tais cores e pintar de uma determinada forma e fazer um quadro X, amanhã eu não sei o que eu vou querer pintar, né. Ai, mas olha que legal, até isso é muito autêntico. Porque para Paula, olhar e ver como uma tela em branco é uma oportunidade, é o que eu vou escolher agora, é um novo começo. Por exemplo, para mim, uma tela em branco é pânico, deu pânico, eu não sei o que eu vou fazer. Então, até converso com uma amiga sobre isso. Acho que foi o Gregório do Viver. Acho que foi o Gregório do Viver, que ele não começa nenhum texto numa tela de Word em branco. Ele vai dando continuidade. Eu falei, meu Deus, eu também, porque se eu vejo em branco, me dá uma pressão de caraca, eu tenho que começar. Então, não tem certo nem errado. Eu acho que você escolheu ocultar porque você vê como uma página em branco e você quer gerar essa mudança. Eu escolhi como deixar, porque me tira essa pressão de estou começando e deixa lá uma coisa que fez parte da minha transformação e que vai fazer parte, e nunca vai ter certo ou errado. Eu acho que por isso que tem que ser autêntico para tomar essas decisões e para escolher como que você vai dar seguimento para a tua marca pessoal, né? Sim. Porque nós somos a nossa marca, né? Então, uma marca pessoal tem um lado que é intencional, que a gente vai revisitar, e tem um lado que é nosso, que dificilmente vai mudar, que normalmente é o DNA da marca, né? O nosso DNA ele não muda. E aí, acho que pensando na nossa, né, na gente como seres humanos, a nossa questão mais psicológica, a nossa personalidade, digamos assim, né? Coisas que dificilmente vão ter uma grande Exato. alteração. E isso vai conectar também. As pessoas vão falar, nossa, ela é muito coerente com o que ela fala. Mas agora, a ideia, eu mudo de ideia na minha vida pessoal, não vou mudar no meu Instagram, da cor que eu queria, do meu momento. Sim. Aham. E aí eu acho que a gente entra no ponto que a gente até falou um pouquinho, assim, mas do que falar, como fazer os posts, como não ser mais do mesmo, que eu acho que é uma coisa que a gente falou um pouquinho de como que era no início do boom do marketing digital, talvez essa coisa meio vou copiar todo mundo, vou fazer igual porque tá dando certo. E agora talvez entre a coisa do cara, tem muita gente fazendo isso, né? Já tem muita gente falando sobre, sei lá, um assunto X da TCC. Como é que eu vou falar disso? As pessoas já sabem, né? Como eu disse, eu acho que conecta com o que eu falei lá no início, de quando eu comecei a pesquisar sobre marketing antes de pegar a inspiração. Porque se a gente pega direto a inspiração, ficamos presos na ideia e na cabeça de outra pessoa. Então, eu acho que entender não precisa ser profundamente, né? Então, eu uso o Canva. O Canva é um site, tem um aplicativo também, mas eu uso o site, que é muito mais simples do que um Photoshop ou outros programas de edição. E eu acho que dá essa liberdade para a gente não ser design e conseguir ter, né, esse espaço de criação. E aí eu acho que é muito importante a gente estudar ou se familiarizar com as regras do design, com como construir uma paleta de cores, etc., para criar do zero e ficar com a nossa cara. E aí esse é o lado mais
estético da coisa, digamos assim. E o lado da produção de conteúdo, acho que vai entrar o como que a gente estuda, né? Uhum. O que eu gosto de estudar, o que eu gosto de falar, como que eu falo, porque é diferente a gente apresentar num congresso, que eu vou ler um artigo, e eu posso ler o mesmo artigo para falar no Instagram, vai ter a linguagem do Instagram, né? Então, como que eu faço essa tradução de um artigo para o Instagram? Vai ser único, né? Eu vou fazer de um jeito, o Júlio vai fazer de outro, Paula de outro. O mesmo artigo, você pode falar a mesma referência, eu usava Friends. A gente pode pegar o mesmo artigo e falar assim, usa Friends e Uhum. explica o conceito desse artigo. Cada uma vai vir com uma coisa totalmente diferente. Sim. E aí eu acho que entra como é importante criar esse processo, ter o seu branding, né? Que é toda a estratégia para sua marca pessoal. E aí, no fim, isso vai. Não tem mercado saturado para isso, Uhum. né? A gente vê a quantidade de série que tem disponível no Netflix. Ah, não, então não vamos fazer novas séries porque já tem demais. Sim. Cada um gosta mais de um tipo de série, né? Uhum. E acho que quando a gente vai. O Instagram, as redes sociais são tudo uma grande bolha do que a gente consome já, né? Então, eu, como psicóloga, falando sobre psicologia, naturalmente vão ter os perfis que eu escolhi seguir para me inspirar ou porque eu gosto, e o algoritmo vai continuar me mandando porque ele entendeu que eu gosto desse assunto. Então, Uhum. a sensação que a gente tem é que tá todo mundo falando sobre isso. Então, você tem uma ideia, eu vou falar sobre ansiedade, sobre essa ótica. Aí você vê um vídeo e fala, não vou mais. Ou vão achar que eu tô copiando, ou tá saturado, todo mundo falando. Só que não, é a nossa bolha. Sim. Tem engenheiros que não tem nenhum psicólogo ali nos seguidores, e pode ser que passe a te seguir e vai consumir o seu conteúdo. E Uhum. mesmo que essa pessoa, né, tenha um monte de psicólogo ao redor ali seguindo, isso não significa que você vai falar da mesma forma. Todo mundo vai falar de um lugar diferente. Então, eu Sim. não acredito nisso de o mercado estar saturado. Uhum. Uhum. Até porque, Lu, só existe uma Luísa, você, sabe? Então, assim, só existe uma maneira de falar do jeito Luísa, que é o seu. Exato. Eu acho que é por isso também que não tem como ficar saturado, né? Porque só existe uma Luísa. Então, assim, a maneira como você vai falar, você pode falar do que tá todo mundo falando, mas você vai falar do seu jeitinho, e ele é único. Exato. E ele vai É ser único. isso. E Mas é isso que fala. fala, pode Não, falar. acho só que é isso que vai fazer a pessoa seguir lá com você. E você precisa ter confiança de que é isso, sabe? Você tá fazendo o que você pode. Se alguém não gostar ou ficar insatisfeito, tudo bem. Quem já não deixou de seguir alguém porque perdeu a identidade? Mas isso não vai mudar nada. Vai ter um monte de outras pessoas que vão Uhum, seguir lá, pessoas novas que vão chegar. E por isso que eu acho muito, muito importante você fazer por você. Quando você está fazendo um vídeo, você vai postar, não é fazer porque eu quero viralizar. Tudo bem, viralizar pode te ajudar a chegar no seu objetivo, mas a gente não tem controle sobre isso. Então você precisa gostar daquele conteúdo, você precisa se divertir nesse processo. E aí isso mantém também a autenticidade, acho que vai essa roda de coisas, né? Um monte de coisa que uhum, vai se uhum, retroalimentando e faz o negócio girar. Sim. exato, Sim. exato. Com E certeza. Lu, tem uma coisa que a gente não bebe dessa água naturalmente, né? Então, pra gente, talvez possa ser muito difícil entender, né, a história do marketing, que você falou do branding, construção de marca e tudo mais. Quais dicas você dá, assim, para quem está começando agora, ou para quem, né, já começou, mas sente que talvez precise estudar um pouquinho mais e, sabe, acho que se apropriar um pouquinho disso e fazer de uma maneira que seja mais confortável? Quais dicas Uhum, você dá? Porque eu acho que esse mundo é muito distante. A gente, né, na nossa formação psicologia, a gente entende muito de psicologia. Eu acho que esse uhum. mundo ainda é muito distante, né, assim, pra gente. Tem muita coisa que talvez a gente não saiba ou que, né, gera dúvida. Então, que dicas você daria, assim? Acho que a primeira é muito difícil não ser essa, porque é a Luísa falando, né? Mas também Aham. porque eu vejo que bloqueia muitas pessoas, põe o perfeccionismo de lado. Você não precisa ser um grande profissional que vai fazer um design maravilhoso, que vai ter um conteúdo 100%. Eu acho que o importante é você fazer,
né? A gente não vai se sentir pronto para isso. A gente pode sim procurar conhecimento, procurar apoio. Tem a minha mentoria, mas tem coisas que você também vai estudando e colocando em prática. Então, acho que botar o perfeccionismo de lado, buscar conhecimento é muito importante, porque, como a Paula disse, a gente não tem nada disso na nossa formação. Terceiro, fazer, né? Então, eu não sei fazer um design. Você pode começar escrevendo no seu bloco de notas, tirando um print e colocando lá, sabe? Eu não sou boa no design, mas eu vou fazer um texto legal, ou eu vou fazer um vídeo. De novo, o vídeo, ele também não precisa ser o mais bem editado do mundo. Acho que é importante uma luz boa, e quando eu digo luz boa, bota sua cara na janela, pega o seu celular e o fone do celular, e é isso. Todo mundo me zoa que eu fico com o fone com fio lá, porque eu falei, eu me dou melhor com esse fone, é zero profissional, mas eu fico lá com o meu fone, vou, faço, funciona, o áudio não fica estourado, então a gente não precisa ter as coisas, né, um cenário perfeito, a gente faz com o que a gente tem, e dando certo a gente vai vendo onde a gente quer melhorar, aprimorando, perfeito. Acho que isso é importante, né? Assim, porque acho que uma das coisas que a gente fala da nossa profissão é o investimento alto que a gente tem para ser psicóloga, né? E aí adicionar um novo investimento, né? O marketing. E muitas vezes a gente não consegue, né? Investir financeiramente numa equipe ou em pessoas para fazer o trabalho, né? Pode ser que tenha pessoas que vão fazer isso e legal, que bom que conseguem, mas tem pessoas que não. Ou, né, acho que foi muito também na linha da Luísa, talvez no caminho, se eu estiver falando besteira, você me fala. Mas acho que descobrir que você gosta, né, de fazer isso e não querer terceirizar, né? Então, acho que a gente também entender o pouquinho, e aí a gente não vai ser especialista, né? Talvez a Luísa, ela vai saber muito mais porque ela está fazendo isso também como profissão, né? A gente não, a gente é psicóloga, né? Então, eu fiz a mentoria da Luísa, eu tenho lá meus e-books, qualquer coisa eu vou olhar, mas eu não vou saber aprofundar, eu não vou pegar um livro de marketing para ler, né? Eu não vou fazer uma especialização. Eu vou ficar ali no que me atende, né? E é isso, a gente não precisa, acho que a gente não esquecer que a gente é psicóloga, né? A gente não precisa ser um design incrível, a gente não é designer, né? A gente é profissional de saúde, né? Ali vai ser uma ferramenta, óbvio, bacana, que tem nossa cara, que seja estratégico, que seja legal, interessante, mas para mostrar o que a gente faz em primeiro plano, né? Perfeito. E acho que até eu que tenho como esse projeto de ensinar profissionais de saúde a trabalhar com digital, branding, marca pessoal, eu não sou especialista em marketing, nem em design. Eu não vou chegar e falar assim, gente, tudo de marketing e design é comigo. Não, eu tenho uma intenção dentro desse lugar e o meu olhar é como que eu posso ajudar pessoas que não entendem nada de marketing e design a se lançarem no mercado, a trabalharem a sua marca pessoal. Então, você me colocar na frente do Photoshop, que às vezes é a ferramenta principal de um design, eu não vou saber usar, né? Então, eu também falo num lugar de psicóloga, de profissional da saúde, que teve que se virar ali e aprendi como me virar e aprendi uma estratégia por trás, é claro, eu estudei sobre isso, mas de novo, eu não tô ali, não vou entrar numa coisa muito técnica, porque a gente precisa facilitar a nossa vida. A gente tem um monte de coisa para estudar, a gente tem que ir para congresso, a gente tem que é muita coisa, né? A gente é uma grande empresa que só tem uma pessoa e o marketing é uma dessas áreas. Né? Então é assim que eu vejo também. Eu acho que esse é o diferencial que eu falei algumas vezes, né? Que eu acho que é muito importante da Luísa, né? Porque acho que tem ser psicóloga e ter esse viés no marketing faz com que você pense muito mais no que esses profissionais precisam ou podem fazer, conseguem dar conta, né? Não vai ser o marketing de forma geral ali que a gente vê na internet que funciona, claro, mas pra gente, o que a gente vê é que, assim, mais estressa do que ajuda, né? E tem dicas que são muito boas para quem trabalha com marketing e, por exemplo, tem uma loja de sapatos e aquilo vai funcionar perfeitamente bem, mas tem dicas que para um psicólogo ou outro profissional da saúde vai acabar sendo antiético se a gente aplicar.
Então a gente precisa ter um cuidado, né? Um olhar diferenciado Sim, sim. Acho que Sim. a E aí, Fala, Paula. não, eu ia pegar esse gancho que a Lu trouxe, assim, para talvez a gente fazer uma pergunta bacana, que é como também fazer isso de uma maneira ética, sabe? Assim, respeitando alguns preceitos, algumas coisas que eu sei que dentro da psicologia isso importa pra gente. Porque eu acho que uma das coisas que passa muito na nossa cabeça, eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar com isso também, é como é que eu vou fazer isso de um jeito ético, sabe? Dentro da minha profissão. Perfeito. Eu acho que uma coisa muito importante é conhecer o código de ética da profissão, né? Eu sei que tem coisas que vão ser muito, né, elaboradas, mas eu acho que é importante a gente passar por isso de entender quais são as coisas primordiais, e botar isso na cabeça de que eu estou produzindo conteúdo, então eu sou produtora de conteúdo, mas antes de tudo eu sou psicóloga, Uhum. né? Então, eu já vi muitos casos de pessoas que colocaram coisas antiéticas na internet, mas que são coisas que até no offline teriam sido antiéticas, né? Então, acho que esse primeiro passo é estudar a ética da profissão, trocar com profissionais. Então, não vou ler o código de ética, então quem que eu confio? É a minha supervisora? É a minha professora? Eu vou fazer uma aula sobre isso? Aonde que eu vou me informar? Eu acho que é o primeiro passo, né? E aí, o segundo é usar sempre isso como filtro. Então, eu vi uma dica sobre o marketing, eu quero aplicar uma estratégia. E aí, vai ter um filtro de isso é ético para minha profissão, eu consigo fazer isso. E aí, uma coisa que me ajudava muito também é mandar o conteúdo antes de colocar, né? Então, já mandei muitas vezes para Júlia, já mandei para outras pessoas, e falar: ó, isso aqui tá legal, Você tô acha? cometendo algum crime. Me dá um feedback aí, e aí isso vai ajudar. Hã? Vou perder meu CRP, algum paciente. Exato. Vão me denunciar, né? Acho que vem muito esse medo, sabe? Da denúncia, né? Do CRP, né? E tudo mais. E acho que é muito Exato. importante, né? Assim, porque, de fato, a gente vende um serviço diferente, né? A gente não vende sapato, que vão ter outras questões, né? A gente vai vender um serviço de saúde mental para pessoas, né? A gente tem pessoas que atualmente compram o nosso serviço, então a gente também tem que perceber como que isso pode atravessar alguém que a gente já atende, né? Será que isso vai ser ruim? Né? Não de uma maneira exagerada, né? Que eu acho que às vezes a gente da preocupação demais. Mas acho que Isso, realmente de uma maneira respeitosa, né? exato. E acho que isso vai em paralelo, conforme você também é, vai crescendo na sua profissão como psicóloga, cada vez mais você passa por situações em que você aprende. Então, isso não é antiético, mas não convém também, Uhum, sabe? Uhum. Não precisa estar no código de ética, mas às vezes convencionalmente não é legal abordar esse tema. Então, aqui, será que esse post não está facilitando ali um autodiagnóstico? A uhum. gente tem que lembrar o tempo inteiro que a gente tem informações muito preciosas, a gente tem muito pouco tempo, então é uma linha muito tênue para não cair no que a Júlia falou de tipo, vou exagerar e então ficar paranoica, ou vou ser antiética. Tem todo, né, um caminho ali, mas eu entendo que seja uma linha tênue, mas acho que é isso. Pergunta, manda para amigos que você confia, manda para supervisor, tira suas dúvidas e, e é isso. Não deixa de fazer. Sim. Sim. Eu acho que o mais importante, se a gente já, assim, se você se preocupa com isso, acho que isso já é de grande valor pra gente, né? Porque aí, se você tem a preocupação com que conteúdo você vai passar e de que forma você vai passar, para não causar nenhum mal-estar, para não bagunçar mais ainda as informações, porque eu acho que talvez a intenção de todo mundo maior é a gente poder conseguir propagar a informação, né? E para a gente, então, dentro da TCC, é mais importante ainda fazer isso de um jeito que seja científico, que seja baseado, que tenha, né, eficácia, né? Não falar de coisas que não tenham, né, base científica nenhuma. Então, se a gente está preocupado com isso, acho que isso já importa muito, porque isso já significa, né, assim, que essa preocupação ela vai te proteger talvez de uma propagação de um post, de um tipo de conteúdo que
não vai, né, levar, né, você e a quem está consumindo aquele conteúdo para o lugar que você deseja, enquanto psi, enquanto terapeuta cognitivo comportamental. Sensacional. Eu acho que essa é uma grande proteção. Para mim, pelo menos foi no início, a questão de eu trabalho com TCC, tem embasamento científico. Então, eu lembro que eu comecei falando de conceitos. Eu falava, eu quero explicar o conceito tal. Então, se eu tô com base ali no livro, né, é muito difícil eu ir para um caminho mais antiético, né? Então, acho que essa é uma grande dica. Pega ali o material que você confia. Então, você não sabe o que falar, resume um texto que você viu na faculdade, ou um texto que você viu na pós, um texto que você usou para estudar um caso, ver quais são os artigos que saíram desse tópico. Sempre que você se basear, e eu uso até hoje, eu baseio muito os meus posts nisso, mas antes era conceito e baseado, era tudo, tudo, tudo. E aí, hoje em dia, eu abro mais espaço para reflexões. Eu gosto de escrever textos mais reflexivos. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando como psicólogo. Se é um perfil de psicologia, ali eu não estou falando como a Luísa, pessoa que vai dar uma opinião, sabe? Eu não Sim. estou numa mesa de bar. Pode até ser um mais descontraído, mas eu estou ali falando como psicóloga, então não esquecer desse ponto. Sim. Sim, com certeza. Acho que a gente passou por todos os pontos, Ju. Você tem alguma coisa que você queira perguntar à Lu? Não, passamos por todos os pontos e mais um pouco. Acho que foi ótimo, né? A gente foi para além com a Lu. Exato. Não sei se Lu tem alguma última coisa que queira falar, uma dica, alguma coisa para fechar nosso bate-papo. A gente tem costume, Lu, nos vídeos anteriores que a gente tá fazendo, a gente tava, né, assim, fazendo de um jeito que sempre no final do vídeo a gente tentava pensar em dicas, sabe? Ou fazer do jeito que a gente faz no atendimento, né? No atendimento a gente pede feedback, né? A gente estava sempre fechando e hoje falando, ok, vamos resumir as coisas mais importantes que a gente conversou aqui hoje. Então, se a gente pudesse fechar o vídeo, né, do jeito que a gente vinha fazendo antes, o que para você fica, como que você pode resumir, ou talvez as, né, 3 dicas principais, alguma coisa que venha da sua experiência, da maneira como você fez, para os pacientes que vão estar ouvindo a gente, assistindo ao vídeo. De pronto, me vem 2 coisas. E aí, talvez surja a terceira no final ou não vou prometer. Mas acho que uma coisa que sempre me trouxe motivação e me fez ter ali a coragem de fazer, mesmo sem saber se tá bom, etc., era que eu vejo na internet um lugar ocupado por pessoas que não têm informação, que trazem muita desinformação, que falam de um lugar que não são profissionais de saúde mental, falando um monte de coisa que não ajuda. E lembrar disso me faz pensar, gente, eu tô aqui com medo de acharem que eu vou ser blogueira, eu tô trazendo informação, eu tô trazendo coisa baseada em evidência, eu tô gerando informação útil para as pessoas, eu quero ajudar. Então, isso me faz entrar em contato com a minha raiva e fazer assim, eu vou fazer, né? Então, acho que é isso que me tira, assim, eu vou lá fazer, eu mereço, eu quero ocupar esse espaço. Então, acho que mais profissionais da saúde, psicólogas, precisam ocupar esse espaço, né? A gente tem o que falar e que vai contribuir, que vai ajudar, então a gente tem que fazer, né? E acho que a outra coisa, que é muito um mantra que eu tenho, que eu sou apaixonada pela Brené Brown, que é uma pesquisadora americana, norte-americana, maravilhosa, e ela traz o conceito da vulnerabilidade, ela traz o conceito da arena, né? Ela traz uma metáfora que as pessoas, né, que se jogam verdadeiramente na vida, que se expõem, que se colocam vulneráveis, é como se a gente estivesse ali na arena, lutando, batalhando, fazendo. Eu vejo meu trabalho no Instagram muito como me colocando na arena. Eu tô ali aberta, exposta. E aí ela fala que, isso realmente é se apossar, né, viver a sua vida e experimentar de muitas coisas boas a partir disso, mas o outro lado que eu acho que é muito importante é que quem tá fora da arena é muito fácil de julgar. E por que eu vou considerar, né, um julgamento de alguém que não tá ali se expondo, batalhando, saindo da sua zona de conforto? Então, sempre que bater um medo de será que estão julgando, será que estão aquilo, ou quando realmente julgarem, porque a internet às vezes vai dar nisso, né? É lembrar que
eu não vou levar em consideração esse comentário, né? Se eu não sei se essa pessoa tá lá batalhando na arena, se expondo. Então, acho que o que fica para mim é se joguem na arena, né? E não deem bola para as coisas que às vezes é só a sua cabeça te contando que vão te julgar, e se te julgarem, talvez a pessoa, muito provavelmente, ela não tá na arena. Sim. Sim. Aí, Ju, posso fechar de um jeito diferente para nós duas, então? A gente estava, né, fechando. Vou sair do nosso script, tá, Lu? Quem sabe faz ao vivo. A gente estava fechando, pensando, né, em resumos. Talvez a gente possa a gente pensar aqui alguma coisa que a gente tenha aprendido com a Lu. Porque eu e a Júlia, a gente conhece, né, a Luísa, e a gente acompanhou a trajetória toda dela. Então, tudo que você trouxe, Lu, a gente, né, assim, enquanto você foi falando, eu fui lembrando dos seus posts, eu fui lembrando das coisas que você postava, sabe? Assim, você crescendo, lembrando de você, né, nessa transição de carreira, né? E aí você, né, indo no congresso com a gente, primeiro congresso que a gente foi juntas. Então, ter você aqui hoje, à medida que você foi, né, contando, eu fui relembrando um monte das nossas vivências e me sentindo um pouquinho parte, né, disso daí também, e aí pensando nas coisas que eu aprendi com você. Então, acho que talvez, Ju, a gente possa fechar talvez da gente contando alguma coisa que a gente tenha aprendido com a Lu, sabe? Sim. Dentro dessa trajetória das coisas que ela trouxe pra gente. O que você acha? Amei. Quer começar? Eu já tenho o meu já na cabeça. Começa então. Vamos ver se é parecido. Não, tô brincando, mas acho que talvez enquanto você foi falando, né, eu fui pensando aqui o que eu ia falar. E acho que talvez a primeira coisa que tenha vindo na minha cabeça é realmente o se arriscar, né? Acho que a Lu é uma pessoa que vive muito na vida pessoal, tem muitas experiências, arrisca, se aventura, né? E na profissão também, né? Se a gente for pensar o quanto você mudou ali a transição de carreira, mudança de país, e aí isso tudo vai ser Luísa profissional e pessoal, enfim, mas acho que é realmente isso, assim, aprender a se arriscar, a não se importar muito com o que vai acontecer. Tipo assim, depois a gente vê o que acontece, sabe? Porque a Luísa na vida pessoal é assim, né? A gente vai para onde? Ah, vamos para lá, mas vai... Ah, não sei, depois a gente vê, sabe? Vamos ficar aberta para o que tiver que acontecer, né? Então, acho que é isso, né? E tanto na questão profissional quanto na vida pessoal, né? De se abrir para a experiência, se arriscar e conviver com medo e ver o que vai fazer quando aquilo chegar, né? Não antes, né? Acho que seria isso. Sim. Nossa, Eu vou amei. complementar. Tô chorando aqui, pelo amor de Deus. Amei. Eu vou complementar, porque uma das coisas que me chama atenção quando a Lu construiu essa trajetória e falou um pouquinho da experiência dela, que eu consigo ver, e quem, né, assim, como alguém que te acompanha no Instagram consegue ver isso, foi muito importante para mim, para eu aprender com a Lu, foi a autenticidade dela. Porque a Lu tem um perfil semelhante a mim em alguns aspectos, mas um perfil completamente diferente em outros. E aí ver a Lu fazendo de um jeito tão autêntico, isso quebra muitas cascas em mim, sabe? Assim, e quem acompanha, né, a Lu, e quem aprende com ela, eu acho que é muito bom, assim, ver o jeito, Lu, como você faz, assim, acho que é um pouco do que a Ju falou, assim, de se permite, sabe? Enfrenta e se joga na arena e tudo mais. Eu acho que dá uma permissão, assim, pra gente que te assiste de poder fazer isso também. Então, te acompanhar e ver a sua trajetória como você faz, fica para mim muito o seu jeitinho, que eu acho que você faz de um jeito muito autêntico, que quem te conhece na sua vida pessoal, na sua vida profissional, sabe que aquilo ali que você tá vendo da Lu no Instagram é ela, e isso de fato funciona. Então, quando você fala, seja você e busca a sua autenticidade, porque isso gera conexão, e gera de verdade, porque a gente sente isso quando a gente te acompanha, né? Então, acho que é uma coisa que fica para mim, é isso, assim, de você poder fazer das coisas do seu jeito e realmente perceber que a gente não precisa estar num estereótipo muito rígido que a gente aprende do ser psicóloga. Existem várias maneiras de ser psicóloga, e quando a gente faz isso com autenticidade, a gente se conecta muito mais com as pessoas, sabe? Eu consigo perceber isso, então acho que eu fecharia dessa forma, sabe? Que acho que é uma coisa muito boa que você trouxe. Ai, gente, eu amei. Significa muito, muito para mim ouvir isso tudo.
E só complementando, né? Acho que o que vocês trouxeram são coisas que estão ali no meu plano de branding que eu escrevi, assim, de coisas que eu queria passar e ver que eu realmente consigo passar isso não tem preço, assim, para mim significa muito e eu sou muito, muito grata, que agora é o momento também de falar um pouquinho, porque eu admiro muito vocês, por mais que a gente tenha estudado, né, na UFRJ, num período parecido, a nossa carreira na clínica começou em períodos diferentes e vocês duas sempre foram uma inspiração, um caminho que eu olhava e falava, nossa, isso aqui com certeza dá certo, sabe? E que me motivou por muito tempo e continua motivando. E agora ver vocês duas com esse projeto. E não só esse, né? Vocês também se jogam para mim, né? Eu olho e falo, caraca, tem a minha terapia, e aí vamos supervisão, e vamos congresso, e vamos juntas. E poder fazer parte disso, de ir no congresso com vocês, de aprender com vocês. Então, eu sou muito grata. E ser a primeira participante aqui, eu nem sei explicar, ainda mais com esse final que eu fiquei, meu Deus, muito, Presença muito feliz e VIP. muito grata. E- Que? Presença VIP. Amei. Quero ser convidada de novo. Já estou deixando publicamente aqui o meu pedido, eu quero ser convidada de novo. Eu amo, tenho muito orgulho desse projeto e estou muito feliz. Que bom, a gente fica muito feliz também, Lu. Acho que Lu podia falar, né, Lu? A gente tá falando tanto dos seus projetos. Fala do seu projeto. Porque teve a mentoria para encerrar. Faz seu marketing. Uhum. Faz seu marketing, tá bom. Então, acho que a parte. Eu peguei tudo isso que eu trouxe aqui, né? De quais eram as dificuldades, os desafios, como que eu fui lidando com cada um deles. E resolvi criar uma mentoria para profissionais de saúde que estão buscando trilhar esse caminho de expor o trabalho de vocês, de captar pacientes ou outros objetivos, né? Seja como eu disse, a gente tem os propósitos maiores até de, tipo, divulgar a saúde mental, tudo que fizer sentido para vocês, que vocês possam ter a ferramenta para trabalhar com isso. Então, com base na minha história, as dificuldades e os aprendizados, eu criei essa mentoria que tem esse olhar totalmente voltado para profissionais de saúde, que tem uma interação, então as aulas são ao vivo, interativas, online, são gravadas para a gente ter acesso depois. Cada aula vem acompanhada de um e-book com os principais ensinamentos. Tem um encontro pessoal, né, depois, no final, individual, para ajustar tudo que foi aprendido. E é isso. Acho que a Júlia fez parte já, se você falar. Não, eu fiz parte, foi ótimo. Acho que muita coisa eu fui aprendendo e tentando. Acho que aprendendo e também tentando fazer, né? Que acho que essa é o diferencial ali da mentoria, né? Você sair dali e voltar com algo para a próxima semana, colocar em prática, né? Então, sair da teoria ali, né? Exato. Então, cada aula tem um dever de casa que você possa aplicar ali no seu negócio. Então, desde a parte de criar o seu branding inteiro, até a parte de qual vai ser as minhas cores, como que eu vou fazer um vídeo, como que eu vou editar, como que cria um roteiro. Tudo isso tá ali envolvido ali no meio da mentoria. É isso. E Bom, qual a gente vai colocar. pessoas te encontram, Lu? É. O @, que as pessoas te encontram no Instagram. Perfeito. Então, @PsiLuizaRossi, Luiza com S. E eu tenho lá no meu link da bio, tem direto o contato para saber mais informações. Perfeito. De qualquer forma, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, né, o seu @, e aí as pessoas já conseguem, né, direcionar diretamente lá pro Instagram para conseguir te procurar. Lu, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Que bom, tô muito feliz que você foi a nossa primeira convidada. Não poderia ser diferente. E obrigada por você ter reservado um tempinho da sua agenda para conseguir vir aqui, estar com a gente, se desafiar, jogar na nossa arena, sabe? Se expor junto com a gente. Que bom, espero que você possa vir mais vezes, porque vão existir outras oportunidades, né? A gente, né, com certeza vai se ver um monte de outros vídeos, né? Já estar convidada, então em algum momento você aparece aqui de novo com a gente. Com certeza, eu vou amar. Muito.
Então tá, gente. Até o próximo bate-papo, né? Até o próximo próximo. Lu, beijinho, boa semana por aí. Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.